Existem campos de batalha onde os soldados temem o inimigo, e existem campos de batalha onde os soldados temem o próprio lugar. Pokrovsk se tornou outra coisa, uma praça estranha e amaldiçoada no mapa, onde unidades russas chegam em números esmagadores. E então param, não recuam, não manobram, apenas congelam, como se a cidade os rejeitasse. O que está acontecendo aqui parece antinatural, quase sobrenatural. As tropas russas estão se recusando a lutar. Vamos imaginar ser um soldado russo por 1 minuto. Ao se alistar, tinha esperança. A propaganda de Putin dizia: torne-se um homem de verdade, e você ainda pode ganhar muito dinheiro, dependendo do local de alistamento. O bônus por assinar o contrato era maior do que seu salário anual, ultrapassando $26 mil. Em certos lugares, era impossível recusar rapidamente. Sabia que a Rússia precisaria te treinar, alimentar e mesmo indo para a Ucrânia, você ficaria longe da linha de frente? Os veteranos cuidariam da linha de frente e você passaria a maior parte do tempo aprendendo, talvez sem necessidade. Putin havia dito ao mundo que Pokrovsk tinha caído diante do poder da Rússia, e a queda de Donetsk a partir desse ponto era pouco mais do que uma formalidade. Desde que você assinou na linha pontilhada, sentiu que algo estava errado. Você perguntou sobre o treinamento e não obteve resposta. Disseram apenas para entrar no ônibus e ficar quieto por 1 semana. Você viajou, aparentemente passando por instalações onde poderia aprender a ser soldado. Depois do 3º ou 4º dia, cai a ficha. Você não vai receber nenhum treinamento, está indo direto para a linha de frente e está sendo enviado para Pokrovsk. Ok, você pensa, consigo lidar com isso. Pokrovsk caiu, vou ficar na retaguarda enquanto os soldados avançam por Donetsk. Finalmente, você chega em Pokrovsk, ou mais precisamente nos arredores de Pokrovsk. E é aí que você percebe que tem algo muito errado. Você olha ao redor e vê os rostos assombrados dos seus novos camaradas, procura por comida e descobre que não há nada para comer. Também não há tendas médicas à vista. Em um momento, você vê um drone sobrevoando e agradece a sua sorte. É um drone russo entregando munição, não uma daquelas monstruosidades voadoras ucranianas de que você ouviu falar. Mas isso gera ainda mais dúvidas. Por que drones e não veículos blindados? O que houve com a logística? É quando surgem sussurros sobre a maldição de Pokrovsk. A cidade está longe de estar nas mãos dos russos. Como um dos seus novos camaradas de rosto abatido e assustado te conta, soldados são enviados para Pokrovsk e nunca mais são vistos. Algo está acontecendo na cidade e destruindo as forças da Rússia facilmente. Seu camarada revela um segredo. Vai fugir e sugere que você faça o mesmo. Esta é a verdadeira história dos soldados russos forçados a atacar uma cidade que não cederá. Pokrovsk se tornou uma lenda por causa da quantidade absurda de mortes que essa única cidade causou. E as forças da Rússia só querem fugir daquele pequeno quadrado no mapa tático que parece ter congelado todo o seu exército no lugar. Crescem as evidências de que a maldição de Pokrovsk é real para a Rússia. Em dezembro, Jason J. Smart conversou com o ex-líder de esquadrão da Navy SEAL Team 6 Chuck Farrar sobre tudo o que está sendo visto na direção de Pokrovsk. Claro, há o grande número de baixas, sobre o qual falaremos em breve, mas o mais notável é: o número de soldados russos que se recusam a lutar cresceu muito. Muitos abandonam as armas ao saberem que vão para Pokrovsk. O suicídio tornou-se frequente entre eles, segundo Jason J. Smart. Quando eu estava na linha de frente, um dos comandantes ucranianos com quem conversei mencionou que o número de russos que cometem suicídio no campo de batalha ao se separarem de suas unidades ou se ferirem, em vez de tentar escapar ou se render, só aumenta diariamente. Parece até que os soldados russos creem na maldição sobrenatural de Pokrovsk. Uma vez que estão feridos ou perdidos, acabou para eles, pois sentem que seja lá o que estiver à espreita naquela cidade, não vai fazê-los prisioneiros. Estão sozinhos e feridos, então a morte é certa. Eles não sabem quando ela chega e decidem por conta própria. Outros tomam medidas menos extremas, mas cientes de que isso pode levá-los a fugir cedo da cidade amaldiçoada que acreditam ser fatal. Segundo a UNN, soldados do 1441º Regimento de Fuzileiros Motorizados da Rússia acharam uma forma de fugir do que parece ser morte certa em Pokrovsk. Em vez de irem para a linha de frente, eles se mutilam para deixar o campo de batalha. Artesh, que é um movimento partidário que atua em prol da Ucrânia, relatou que houve um grande aumento de soldados, com o que chama de ferimentos atípicos, nos hospitais militares da Rússia. Essa é uma prática mais comum do que se imagina.
Em agosto, a TVP World noticiou que soldados e oficiais da 83ª Brigada de Assalto Aéreo da Guarda da Rússia foram considerados culpados de atirarem uns nos outros. O motivo declarado, segundo as autoridades russas que os processaram, era que os soldados estavam se ferindo propositalmente para reivindicar indenização por ferimentos de guerra. Eles desviaram 200 milhões de rublos, cerca de 2,6 milhões de dólares das Forças Armadas russas antes de serem pegos. Mas assim como os soldados do 1441º Regimento de Fuzileiros Motorizados, esses fraudadores podem ter percebido o que muitos nas Forças Armadas russas estão percebendo: lutar significa morte. Machucar-se garante fuga. Outros, ao ouvirem sobre a maldição de Pokrovsk, escolhem ou tentam fugir. Os líderes russos, que ordenam ataques frequentes à cidade em Donetsk, nunca enfrentam os drones. A artilharia e máquinas mortais na Ucrânia impõem punições severas a desertores, reforçando o clima sombrio em Pokrovsk. Algemas são uma forma comum de punição, como destaca Smart. Já houve vídeos mostrando russos sendo levados algemados para a linha de frente para participarem do ataque. O jornal The Sun divulgou em janeiro de 2025 um vídeo que, segundo eles, mostra membros da 15ª Brigada Motorizada de Guarda sendo levados algemados para as linhas de combate. Para evitar qualquer chance de eles desertarem de suas funções, o moral está claramente no fundo do poço. Quem passa algum tempo lutando pela Rússia, logo percebe que seu destino é servir como carne de canhão para Putin. Para serem mastigados e cuspidos não só por Pokrovsk, mas por toda a cidade fortificada que devem atacar, comandantes russos às vezes usam algemas para impor disciplina. Punições tão severas que alguns soldados prefeririam encarar os horrores de Frovsk. Em outubro, o The Telegraph divulgou imagens terríveis de soldados russos algemados a árvores e deixados para apodrecer em Liman, Donetsk, ao norte de Pokrovsk. A Ucrânia não algemou esses soldados. Foi ela mesma que encontrou os 4 russos em questão. Na verdade, foram os comandantes macabros da Rússia que ordenaram esse castigo brutal, deixando os soldados presos, sem comida nem água, porque eles se recusaram a avançar depois que toda a sua unidade foi destruída durante um avanço. Se isso foi encontrado acontecendo na frente de Liman, só podemos imaginar como as coisas estão ruins para os muitos soldados que se recusam a enfrentar a maldição de Pokrovsk. Quem não termina algemado pode fugir de verdade. O exército da Rússia está lidando com um número recorde de deserções, com muitos dos que fogem tentando ativamente escapar da direção de Pokrovsk. Em setembro, a mídia United 24 informou que 70 mil dos 700 mil soldados que a Rússia enviou para a Ucrânia deveriam ter abandonado seus postos até o final de 2025. Vamos colocar esse número em contexto. Cerca de 10% dos soldados russos desertaram no ano passado. Em Pokrovsk, até 150 mil soldados foram reunidos para tomar uma cidade que parece impossível de derrubar. Se a taxa de deserção estiver correta, a Rússia perde 15 mil soldados antes de iniciar o ataque. A maldição de Pokrovsk afeta mais do que só os mortos. A Rússia enfrenta situação tão intensa que só pode usar 90% de sua força em cada combate. Para quem ainda está em Pokrovsk, a situação só piora. A Ucrânia criou um cenário infernal e explicaremos como em instantes. Mas antes, parece que algo além das forças ucranianas está matando soldados russos. Imagine mais uma vez que você é um soldado enviado para a linha de frente. Você não segue o conselho dos seus camaradas e não foge. Você fica feliz por não ter fugido. Esse homem agora está algemado a uma árvore por onde você passa diariamente. E ela, como tudo ao redor, está coberta por uma neve branca e fantasmagórica. Isso te torna um alvo para a Ucrânia. Sua própria energia corporal te denuncia e não há nada que possa fazer. O general Inverno entrou na luta e ele não está do seu lado, como diz Fahar. Nós temos uma regrinha nos SEALs. Você pode ficar 3 minutos sem ar, 3 dias sem água, mas só pode ficar 3 horas sem abrigo. Em outras palavras, as forças russas que estão tentando atacar Pokrovsk estão fazendo isso em temperaturas que frequentemente caem para até menos 10 graus Celsius ou cerca de 14 graus. Fahrenheit, o frio já intenso parece ainda pior, quando o vento chega a cerca de 30 nós em alguns lugares. Suas mãos e pés ficam dormentes, você não consegue puxar o gatilho nem senti-los. Eles param de doer, mas no dia seguinte, os dedos dos pés começam a se quebrar, diz Barar. Outra coisa está matando soldados russos em Pokrovsk, e não é a Ucrânia. Nossos soldados russos poderiam ser perdoados por pensar que algo sobrenatural realmente está acontecendo ao verem seus companheiros morrerem de todos os lados por causa do ambiente.
Temos um vídeo mostrando como o General Inverno está prejudicando a Rússia agora. Confira para saber mais. Tudo isso significa que a maldição de Pokrovsk se tornou realidade. Ela está matando soldados russos aos montes, sendo que o mais impressionante é que isso simplesmente não deveria estar acontecendo. Se só a 82 a divisão aerotransportada fosse enviada, eu esperaria que tomassem a cidade facilmente. Tipo, seria rápido, diz Fahar sobre uma situação hipotética dos Estados Unidos atacando Pokrovsk em vez da Rússia. Mas essas forças russas estão sendo desgastadas diariamente. A Rússia perde 2 batalhões de tropas por dia no campo de batalha, com cerca de 40% dessas baixas. 400 pessoas são engolidas em Pokrovsk, acrescenta Fahar. A pergunta agora é simples. Por quê? Claro, sabemos que não há nada realmente sobrenatural acontecendo, não importa o quão assustadora seja a atmosfera ao redor de Pokrovsk neste momento. Na verdade, a Ucrânia criou defesas tão fortes que a Rússia só pode lançar soldados contra elas até que se rompam. Isso está causando as mortes e o medo. Em alguns casos, a Rússia tenta até se afastar de ataques em Pokrovsk, buscando agir em outros locais. Por exemplo, Fahar destaca que várias unidades russas abandonaram os ataques a Pokrovsk em dezembro, preferindo focar na cidade vizinha de Mirnarad. A Rússia pode ter achado que as tropas teriam mais chances de sobreviver lá, mas apenas trocou uma situação ruim por outra. Fahar aponta que os russos em Mirnarad apenas trocam o combate urbano 3D de Pokrovsk por outro. E é difícil enumerar o quanto uma luta em 3D em uma área urbana favorece absolutamente os defensores, acrescenta Fahar. Vamos nos colocar de volta nas botas do soldado russo. Você sobreviveu ao General Inverno e ainda não teve coragem de fugir. Agora você está em Pokrovsk. Mesmo sem treinamento, você percebe que a cidade está silenciosa demais para um campo de batalha. Cada vento faz você girar em busca de ameaça. De vez em quando, você ouve o zumbido discreto de um drone acima e reza para que ele não tenha te visto. Isso é o inferno. Finalmente, você acha abrigo nos restos de um prédio que ainda tem teto. Corre para dentro, pisa em cacos de vidro e congela no lugar. Você torce para que o barulho não tenha chamado atenção, mas o zumbido crescendo confirma que chamou. Este é o fim da sua história. Você é só mais uma vítima da maldição de Pokrovsk. São os drones que constantemente circulam dentro e ao redor de Pokrovsk que provavelmente desempenharam o maior papel na cidade, construindo uma reputação quase sobrenatural, geralmente invisível até ser tarde e muitas vezes só ouvida. Quando fora de alcance, os drones da Ucrânia parecem saídos de um filme de terror, mas são bem mais eficazes que Jason Voorhees ou Michael Myers. Para a Rússia, os drones da Ucrânia causam mais mortes do que qualquer coisa que eles poderiam ter imaginado. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou isso em dezembro, segundo a United 24 Media. Zelensky diz que 25 mil soldados russos foram mortos pela Ucrânia em outubro de 2025, todos eles mortos por drones. Como sabemos que os drones registram as baixas e possibilitam a Ucrânia conferir as ações dos operadores? Soldados russos são flagrados por câmeras indiscretas em seus momentos finais, sem poder reagir. Talvez a notícia dos drones que filmam tudo também tenha chegado aos que aguardam para atacar Pokrovsk. Afinal, a Rússia também tem seus próprios drones FPV. Os soldados azarados que veem esses drones se aproximando sabem exatamente o que os espera segundos antes de acontecer. Ou seja, aqueles que sobrevivem têm muitas histórias para contar. Novamente, tudo isso contribui para a crescente maldição de Pokrovsk. Com cada notícia, o medo da Rússia cresce, assim como seus ataques que se tornam menos eficazes. Para piorar tudo isso, muitos dos soldados que estão atacando Pokrovsk estão fazendo isso sem qualquer armadura. Tanques e veículos blindados faltam na linha de frente, como destacam Smart e Fahar. A Rússia tem usado cavalos, burros e até camelos para transportar equipamentos e, em alguns casos, para transformar infantaria em cavalaria. Como se fosse uma guerra anterior à invenção do motor, o Moscow Times comprovou o uso de burros em um artigo de março de 2025. O uso de cavalos e burros pela Rússia para transportar suprimentos mostra falta de equipamentos, fazendo dos animais de carga a única solução do país. Fahar acrescenta que estimativas apontam que a Rússia perdeu cerca de 50 mil veículos blindados. Esse número supera o divulgado pelo Ministério das Finanças da Ucrânia, que afirma que a Rússia perdeu mais de 11.600 tanques e 24 mil veículos blindados.
Isso soma 36.500, que ainda é um número astronômico para o que deveria ser um dos exércitos mais fortes do mundo em Pokrovsk. Essa falta de equipamento se manifesta no que mencionamos antes. Soldados estão sendo enviados para ataques a pé, e mesmo quando não estão, mesmo quando há blindados disponíveis, a Ucrânia está destruindo-os do mesmo jeito. Fahar relata um incidente em 22 de dezembro, quando a Rússia tentou atacar Pokrovsk com 5 tanques e 15 veículos de combate de infantaria. Essa coluna, que está entre as maiores vistas no setor de Pokrovsk em muito tempo, estava seguindo para o oeste pela rodovia M32 na direção de Pokrovsk. Tanques e veículos foram destruídos antes de chegarem ao destino, afirma Fahar. Isso significa que as forças russas estão encurraladas em Pokrovsk. Com blindagem, tornam-se alvos maiores para os drones que cercam Pokrovsk. Sem blindagem, podem ter mais chance de infiltrar na cidade. Só para perceberem que não têm apoio e passarão o resto de suas curtas vidas sendo caçados pelos drones da Ucrânia. A morte é tudo o que espera a grande maioria dos russos no setor de Pokrovsk. É surpreendente que muitos se recusem a lutar por acreditarem na maldição de Pokrovsk. E, através de tudo isso, Putin senta-se em seu trono em sua Torre de Marfim, fazendo grandes proclamações sobre o poder da Rússia. Pokrovsk caiu, disse ele em dezembro, enquanto a Rússia se preparava para novas negociações de paz, onde qualquer avanço poderia ser usado como vantagem. Mas, para os soldados russos que se recusam a lutar, Pokrovsk ainda está de pé. Os russos agora superam os ucranianos nesta área, numa proporção de 10 a 15 para 1, disse Fahar em dezembro. Eles, na prática, não estão mais próximos de tomar Pokrovsk do que em novembro. Isso não mudou com a aproximação do fim de janeiro. Se algo mudou, foi que o avanço da Rússia ficou ainda mais lento. Em 28 de janeiro, a United 24 afirmou que a Rússia conquista pouco território a um custo tão alto que algo assim não era visto há mais de um século. Nem as batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial tiveram ganhos tão pequenos. Em lugares como Pokrovsk, a maldição de Pokrovsk é real, e a Rússia parece estar cada vez mais distante de quebrá-la. Publicamos um vídeo com análise detalhada dos números e do avanço russo em Pokrovsk e outras áreas da Ucrânia para quem quiser entender melhor a situação. Veja hoje como a maldição de Pokrovsk está impactando negativamente a Rússia. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais conteúdo sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia. Obrigado por assistir.